Ah, já está gravando, né? Primeiro, olá a todos, todas e todes. É com muito gosto que eu digo que esse trabalho que eu venho apresentar a vocês foi aceito, faz parte hoje do primeiro Congresso Internacional do RIMEG, né, da Rede Internacional Multidisciplinar de Estudos de Gênero, e ele é fruto também de pesquisas que eu já venho produzindo sobre documentação, sobre arquivos e acervos em geral. E quando apareceu a temática, né, de mulheres, gênero e masculinidade, críticas e proteções que compõem o evento, né, da qual faz parte esse trabalho, considerei que era um trabalho que valeria a pena ser apresentado, inserido, e aqui o faço, né, com bastante gosto, com bastante alegria, para esse primeiro evento da nossa rede, né? Então, fico muito contente em fazer parte desse processo. Bem, o trabalho, né, eu apresentarei com rapidez, o trabalho se chama O Segredo de Triunfar das Mulheres e de Torná-las Constantes, 1837, né, vou aumentar aqui um pouquinho, né, Guia de Instrução Afetiva Sexual através da Representação de Gênero, que é justamente sobre um guia muito específico, né, que eu encontrei nos arquivos, é um guia que aparece até digitalizado, vinculado à Biblioteca Nacional, em que foi produzido nesse período e que tem toda uma historicidade, né, envolvendo para mim a sua feitura, seu acesso, né. É um documento do século XIX que aparece publicado na cidade de Salvador, estado da Bahia, aqui no Brasil, e esse documento, vou apresentar ele a vocês, né, faz parte de todo um jogo que envolve a questão de sedução, das instituições sexuais e matrimoniais da contemporaneidade, né, do mundo moderno, e parte do conhecimento que eu tenho desse documento é porque eu produzi, um dado momento atrás, uma série de cursos sobre história do amor, e tinha passado com vários documentos, várias informações sobre isso, e visto guias de diferentes naturezas, né, guias do século III, de origem indiana, como o próprio Kama Sutra, né, o Ananga Ranga, o próprio as obras europeias como o Banquete de Platão, a Arte de Amar de Ovídio. Então a gente tem uma quantidade muito grande já de textos, né, de produções intelectuais, produções de indivíduos sobre como se dá o processo de conquista, né, de amor, da predação das mulheres, né, nesse mundo masculino da qual fazemos parte. Mas o curioso foi que comecei essa investigação através de uma série de animações chamada City Hunters, é uma série de 2006, né, de origem argentina, e que era uma série produzida em união da rede de canal Fox com os desodorantes Axe, né, e que produziram 9 episódios de 11 minutos cada, que são inspirados esteticamente nos desenhos do artista italiano Milo Manara, do qual conta a história de um rapaz chamado Axel, que ele é abandonado pela namorada, né? Ele toma, ele é, ele é encerrado o namoro, e aí ele decide então procurar um homem mais experiente chamado Dr. Lynch, do qual vai lhe ensinar sobre as técnicas de sedução para se tornar um sedutor, um pegador de mulher. Então esse mote, a gente vai ver aqui alguns personagens, né, que aparece o Axel, a Romina, que é a ex-namorada dele, o próprio Dr. Link, um personagem que vai ajudar eles. Eles vão passar esses 9 episódios conhecendo tipologias diferentes de mulheres, dando características a elas, né, como Ana, a histérica, a Natália, a falsa geisha. Então eles vão dando características a essas personagens e mostrando metodologias para se conquistar essas personagens femininas através das suas características arquetípicas, né? Então essa animação do início dos anos 2000, ela já traz essa espécie de sonho masculino de conquista das mulheres através desse modus operandi, né, a partir de uma espécie de bestiário das tipologias femininas. Então nós vemos as devoradoras de homens, as guardiães, né, traduzidas aqui no Brasil como barangas, como mulheres feias. Ou seja, ele vai trazer uma quantidade enorme de tipologias femininas, né, e que vão ser apresentadas na animação com seus graus de dificuldade e quais estratégias os personagens precisam usar para conquistar
essas tipologias femininas, né? Então a gente vai ver isso se repetir bastante né, com algumas personagens e tudo mais nos 9 episódios que se tem. Essa interpretação da realidade afetiva entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, não é nenhuma novidade e está muito presente ali no século XIX. E aí é exatamente o centro desse trabalho. Um documento, um livro que foi publicado em 1837, a tradução de um baiano, de um brasileiro baiano, chamado Egas Muniz Barreto Carneiro de Campos, que se forma na Faculdade de Medicina aqui da Bahia em 1834 e resolve fazer a tradução dessa obra para publicar no Brasil, né, em homenagem a seu tio, então, na época, deputado. Né? Então, ele faz a tradução, né, de uma obra francesa, de um autor chamado Louis de Saintonge, né? E essa obra traduzida tem por título O Segredo de Triunfar das Mulheres e de Torná-las Constantes, seguindo dos sinais que anunciam a inclinação ao amor, dos pensamentos de Montaigne, La Bruyère e La Rochefoucauld, né? Sobre mulheres, o casamento e a sociedade. Então a gente vai ver que esse médico baiano, ele resolve traduzir ali no século XIX essa obra do início do XIX, né, de 1825, e que há também uma outra publicação em 1828 com outro autor chamado Ferlos, né, e que ela hoje, essa obra, pelo menos a obra baiana que foi publicada aqui em 1837, está custodiada na Biblioteca Nacional, no setor de obras raras, né, na coleção Real Biblioteca. Então a gente vai ver que esse documento, inclusive, ele é acessível caso as pessoas tenham interesse de encontrá-lo. Né? Faz parte de todo um aparato de publicações ali na segunda metade do século XIX, publicações que vão dialogar, essa no caso, com uma espécie de pretensão científica, mas que vão dialogar com um jogo de opinião pública desse cenário que já tem uma quantidade grande de periódicos, né, de construção da nação. O Brasil está sendo formado dentro desse contexto, ainda na primeira metade do século XIX, durante o Império, mas que nesse contexto já há periódicos, jornais, revistas direcionadas para públicos específicos, e um desses públicos é o público feminino, né, da onde vão surgir os primeiros embates, debates públicos dos movimentos sufragistas e, por conseguinte, os movimentos feministas. Então a gente pode ver que há, sim, né, principalmente em publicações mais conservadoras, uma tentativa de reação masculina a essa ascensão intelectual do discurso público dessas mulheres. Então esse livro ele vem como manual comportamental afetivo sexual do século XIX, né, e que nele nós vamos ver representações de gênero e as expectativas matrimoniais brasileiras e suas inquietações, né, obviamente, sobre esse contexto. Temos um autor aqui baiano também, brasileiro, chamado Tales de Azevedo, que faz uma espécie de geografia afetiva em suas produções intelectuais e que, obviamente, essa obra caberia muito bem no diálogo com esse autor. Mas vamos pensar a recepção dessa obra. Né? Essa obra foi publicada e ela teve, obviamente, a propaganda dela em jornais e periódicos, como o jornal O Correio Mercantil, né, que eu trago aqui a edição. Outros jornais também trouxeram, né, como o Monitor, Diário do Rio de Janeiro. Vários desses jornais trouxeram propagandas sobre a venda desse livro e, obviamente, mudando o seu logradouro, né, para além do espaço geográfico do estado da Bahia, no Brasil. O livro ele é composto de diversos capítulos, mesmo originalmente, que foram traduzidos e adequados, e que há, nessas partes divididas, uma parte que para a gente talvez seja a mais significativa para a gente pensar essa construção arquetípica dessas personagens femininas, muito parecido com o que aconteceu com City Hunter. Na verdade, o inverso, né? City Hunter é muito parecido com o que já vinha sendo feito, não só no espaço conservador francês, né, mas na sua tradução, adequação, seu trazimento desse produto para o cenário brasileiro, né, imperial do século XIX. Né? Então temos aqui os capítulos que foram divididos da obra, e esses capítulos vão tratar muito das performances, das práticas, dos discursos envolvendo as figuras, e obviamente as figuras femininas que compõem essas tipologias que nos serão apresentadas na obra.
né? Encerrando aqui, não vamos pensar quais tipologias nos aparecem nessas obras e como elas, de certa forma, descrevem o contexto, o cenário feminino, ou pelo menos uma tentativa de adequação dessa mulher do século XIX, do mundo europeu francês, para a realidade brasileira baiana, né? Nós temos tipos de mulheres como a namoradeira, a virtuosa fingida, a indiferente, a viva, e aí a gente pode ver nesses textos, e acho que os textos deixam bastante inquietantes, né? Como há uma tentativa de essencializar os comportamentos de gênero em tipologias femininas que trariam graus de dificuldades e, por conseguinte, trariam também mecanismos, maneiras, estratégias para que essas mulheres fossem predadas, né, nessa espécie de caça masculina às mulheres para o casamento, né, e para a formação da família. Então nós vemos aqui que as tipologias elas já são nomeadas e vários autores são evocados, né, para tratar dessas tipologias e que elas envolvem moralismos, elas envolvem discursos de comportamento, né, que muitas vezes sobrevivem nos dias atuais, né? Temos a romanesca, né, dessa mulher que é dita aqui, né, como a mais fácil de triunfar, mas também temos a orgulhosa, né, no último caso, que seria uma das mais difíceis desse processo. Então eles vão dizendo, os autores evocados no discurso desse livro originário e que é traduzido, como essas tipologias elas se comportam e como elas podem ser adequadas, né, para o debate, né? Vemos também aqui a pérfida, a sábia, a afetada, a devota, a exaltada. Então nós vemos aqui que há, né, uma espécie de grade, né, moral, comportamental que envolve essas figuras femininas determinadas através desses arquétipos que os títulos nos apresentam, né? Que aqui nos aparece. Então nós vemos que há um exercício mesmo de construção de tipologias femininas e que a obra, desde a sua, pelo menos da sua pretensão original, tem, e que a sua adequação na tradução brasileira vai se manter. Obviamente esse trabalho, e aqui eu faço um adendo, é um trabalho ainda em construção, né? Pretendo esmiuçar mais os detalhes e através de análise de discurso, representações que aparecem dessas tipologias, como essas feminilidades são construídas, são evocadas e são apresentadas, e quais os comportamentos, né, desse cenário de conquista eles aparecem aqui para cada uma dessas tipologias. Então nós temos aqui primeiro, enquanto tema, né, do construto aqui analisado, esse debate moderno sobre relações entre homens e mulheres e quais estratégias comportamentais objetivam a conquista, né, o tratamento e a conservação dessas mulheres em matrimônio, né? Então, o objetivo discursivo da obra apresentada, transcrita, traduzida para o contexto conservador brasileiro é do controle das mulheres pelos homens, através dessas estratégias, né, e através do ideário matrimonial, a ideia de que há de forma progressiva um jogo que envolve a conquista, o namoro e, por conseguinte, o casamento, né, a formação da família como o seu ideário nuclear e das singularidades desse preceito que a gente vai chamar de amor, que aparece muito evocado dentro da obra, né? O amor evocado não só como um objeto querido, desejado das mulheres, como uma espécie de isca, uma espécie de estratégia masculina nesse jogo de conquista, né? Temos uma espécie de cientificismo no discurso, por isso que há uma construção dessas tipologias femininas, como se fariam com plantas, como se fariam com animais, né? Através de características muito bem detalhadas, que envolvem seu comportamento nessa fauna do jogo dos sexos, né? E que tudo isso, como vimos pelas propagandas nos próprios jornais, fazem parte de uma proposta conservadora, né, de transmissão do debate textual francês, né, para o contexto oitocentista brasileiro, que evidencia essa expectativa de gênero, de conquista. Então, o Patrimônio
E aí o nó de ligação, para mim, é o mais interessante. O patrimônio ideológico de gênero no Velho Mundo, né, e as angústias dessa masculinidade hipócrita do século XIX, ela perpassa esse jogo conservador reacionário do progressismo que os movimentos feministas e o movimento de mulheres têm nesse contexto, né? Eu acredito que seja aqui o mais interessante para a gente ainda, né, fazer a leitura do objeto, compreender esse objeto e ver o quanto que ele pode ser analisado, dialogado junto com os pares e com os colegas. E eu faço gosto em apresentar esse trabalho aqui e já fazendo, né, também uma meia-culpa de dizer que ele está em andamento, mas que isso não tira dele nenhuma de suas glórias. Obrigado pela audiência e aguardo os contatos dos pares.